Olá pessoal, meu nome é Walter, eu sou terapeuta, tá? E hoje eu venho falar para vocês sobre um assunto bem interessante, que é a projeção astral, certo? Para quem não conhece, a projeção astral, tá? Também chamado de sonho lúcido, ok? É o ato de, durante o sono, né, o espírito se desprender do corpo físico, tá? E a pessoa então tem uma experiência como se ela estivesse fora do corpo. Ela tem uma experiência de como se ela estivesse desencarnada, ok? Certo? Então a projeção astral é o ato de sair do corpo, o espírito sai do corpo durante o sono, certo? E durante essa viagem vai conversar com outras pessoas que já estão também desencarnadas, né? Vai para lugares, vai visitar cidades astrais ou simplesmente sai voando por aí, né? Muitas das pessoas que fazem projeções astrais relatam, né, que sonham que estão voando, por exemplo, tá? A projeção astral é uma coisa que não é novidade no dia de hoje, já tem diversos, inclusive espiritualistas aí famosos, né, que já trataram desse assunto aí de forma bastante abrangente, né? Os mais conhecidos aí são o Valdo Vieira, que inclusive fundou um instituto de progestiologia no Brasil, tá? Escolas que ensinam né, essa técnica, né, essa arte de sair do corpo durante o sono, tá? Tem um outro espiritualista também bem conhecido, chamado Wagner Borges, também vocês podem procurar os livros do Wagner também, que tem bastante relatos de projeções astrais, né? Dele conversando com os mentores dele, recebendo orientações, recebendo mensagens, ok? Mas por que é interessante esse assunto da projeção astral, certo? Porque hoje, por exemplo, a ciência não tem nenhum mecanismo, né? Não tem nenhum aparelho ainda, não tem nenhuma forma de se comunicar com as outras dimensões, né? Apesar da física quântica, os cientistas já terem descoberto que existem outras dimensões, eles não se deram conta que essas outras dimensões aí são os lugares para onde a gente vai depois que morre, né? Na verdade, a morte, ela não existe, é uma grande, né? É um grande erro falar que as pessoas morreram. Na verdade, a gente desencarna, a gente deixa o corpo físico, né? E o espírito continua vivo, né? Mas apenas em outra dimensão da vida, ok? Então as pessoas, elas desencarnam, estão vivendo em outra dimensão, mas elas não têm como se comunicar, né, aqui com o nosso plano, que seria o plano físico, porque não existe nenhum aparelho, não existe nenhum telefone para se comunicar com o outro lado, né? Essa arte de comunicar-se com pessoas que estão em outra dimensão é delegada a pessoas sensitivas, médiums, psicógrafos, né, que recebem essas mensagens, ok? Existem muitos livros já publicados através de médiums, né, psicógrafos, paranormais e por aí vai, de pessoas que já estão do outro lado, né, e voltam para contar a história, né? Então a projeção astral, ela é na verdade uma técnica, né, que a gente pode estar realizando para justamente ter a comprovação, né, de que existe vida depois, né, do desencarne, ou vida depois da morte, né? Então esse assunto aí, para quem já faz projeção astral, é uma coisa assim, né, quando o pessoal fala, ai, porque eu tenho medo da morte, eu tenho medo de morrer, ou fulano morreu e eu entrei em depressão e tal, para quem já, né, fez projeções astrais, já fez uma projeção astral, esse sentimento que as pessoas têm em relação à morte é uma coisa que a gente nem entende, né? Porque tu já tem a prova, digamos assim, de que tu não é só o corpo físico e tu tem a certeza absoluta que o outro lado existe e que, né, a gente toda noite está indo para lá e voltando, né? Agora é interessante, as pessoas me perguntam
é sempre a mesma pergunta, né? Ah, mas se a gente faz projeções astrais durante a noite, a gente, né, sai do corpo durante a noite e volta, por que a gente não lembra das coisas que aconteceram lá do outro lado? Ou se a gente lembra de flashes e depois essas coisas parecem que se apagam da nossa memória. Por que é assim? Então me diz, por que acontece dessa forma, né? Então a gente sabe que todo esse plano de existência aqui terrestre, ele é governado por consciências superiores, por mestres, por dirigentes planetários que estão aqui coordenando todas as experiências que estão acontecendo aqui no plano terrestre, né? E o planeta Terra, ele está sobre uma ordem, assim, digamos assim, marcial, né? Chamada Lei do Karma, ok? Então essa Lei do Karma é como se fosse uma imposição, né, dos planos superiores, de consciências superiores, de que quem nasce aqui no plano terreno, quem reencarna aqui, né, tem que estar sobre essa lei. Então todo mundo que encarna aqui está sobre a mesma lei. E uma das coisas que essa lei nos impele é esquecer de tudo, né, o que aconteceu antes do nosso nascimento. Tá? Então uma dessas leis do karma é a lei do esquecimento. Esquece tudo o que aconteceu lá atrás, certo? Para tu não ficar tentando resolver o passado, para tu não se sentir culpado de coisas que aconteceram, para tu não ficar conectado com esses acontecimentos e viver uma vida nova daqui para frente, tentar reconstruir a tua existência, certo? Isso todo espiritualista já conhece sobre, né, as questões kármicas, vidas passadas e por aí vai, né? Então se a gente teve múltiplas existências lá atrás, né, imagine a gente vir aqui, nascer aqui e lembrar de tudo que aconteceu conosco nas vidas passadas. Em vez de a gente viver uma nova vida, né, construir uma nova vida, a gente vai ficar tentando recuperar, resgatar, entender as coisas que aconteceram lá atrás, né? Então a gente já tem uma tendência natural a ficar ligado nos acontecimentos negativos do passado, certo? O nosso inconsciente, ele tem esse vício de ficar relembrando as coisas ruins que aconteceram, certo? E se tu vai encarnar aqui lembrando de todos os acontecimentos, né, sejam eles positivos ou negativos, os negativos vão ser muita carga, né, para tua cabeça, né, para o teu emocional. E os positivos tu vai ficar tentando revivê-los, né? Que é isso que a gente vê. A gente vê as pessoas ou ligadas no negativo, né, tentando, né, se libertar de lembranças, de traumas, de coisas que aconteceram, ou as pessoas ligadas no positivo, tentando reviver acontecimentos do passado que não são mais possíveis de ser vividos, né? Então a história é a gente viver uma nova experiência, mesmo que a gente guarde no nosso inconsciente, no nosso emocional, alguns resquícios, né, algumas lembranças inconscientes das coisas que aconteceram conosco, tá? Por que essa questão é importante a gente entender dentro do contexto da projeção astral, certo? Porque se a gente está também dentro dessa lei marcial, que é a lei do esquecimento, tá? Existe todo um mecanismo, tá, criado energeticamente para também bloquear as lembranças das coisas que a gente faz quando a gente sai do corpo, quando dorme, tá? O próprio mecanismo de dormir à noite é uma coisa criada também, né, pelos planos superiores para que o nosso espírito não se sobrecarregue dentro do processo encarnatório, né? Então é muito desgastante, né, para o espírito também estar dentro de um corpo físico o tempo todo. Então todo dia a gente tem que fazer um desligamento, né, para essa energia ser reposicionada e depois a gente volta para o corpo. Então a gente sabe que se a pessoa não dorme, né, ela começa a se desgastar energeticamente até o tal ponto que ela fica totalmente exausta, né? Então o fato da saída do espírito do corpo o sono profundo, né, essa saída é um fato de importância para o condicionamento energético dos dois corpos, tanto o físico como o corpo energético, o espírito, ok? E existe um mecanismo, né, um corpo energético, né, que alguns chamam de tela búdica, tá, que bloqueia todas as lembranças de quando a gente sai do corpo. Bloqueia as lembranças
das vidas passadas, né, das outras existências, e bloqueia também as lembranças de quando a gente sai do corpo. Então, digamos que a noite passada eu fui dormir, era meia-noite, eu dormi, tal, acordei só 8 horas da manhã. E no meio dessa noite eu entrei em sono profundo e me desliguei do corpo físico e fui fazer alguma coisa lá do outro lado, né? E quando eu acordo de manhã eu lembro de alguns flashes, como se fossem sonhos, assim, né? Algumas coisas, algumas lembranças distorcidas. E aquilo vai se apagando durante a manhã, né? Aquilo some, certo? E se algumas dessas lembranças forem lembranças de uma viagem astral que eu fiz, de alguém que eu conheci lá do outro lado, de alguma coisa que eu fui realizar lá do outro lado, ok? Tá? Então, tudo isso é interessante a gente entender, porque se eu quero fazer uma projeção astral para comprovar que realmente existe vida, né, após a morte, eu estou aqui e li alguns livros, me interessei pelo assunto e tal, e agora eu quero fazer a tal da projeção astral. Como que eu faço? Certo? Ok? Então, essa questão da projeção astral, tá? Ela é muito mais o fato de, tipo assim, ó, autorização lá de cima, né? De lembrar das coisas, tá? Do que a gente fazer uma série de exercícios, uma série de técnicas para poder fazer uma projeção astral lúcida, digamos assim, ou ter um sonho lúcido, tá? Porque a verdade é que todo mundo faz projeção astral, ok? Todo mundo sai do corpo durante a noite, durante o sono. Mas ninguém lembra. Ou quando lembra, aquilo é um sonho, parece um sonho, aquilo parece uma coisa estranha e que ninguém sabe o que é, né? Porque realmente existe o sonho, que é uma viagem do inconsciente, te trazendo imagens e cenas de coisas que são, né, tipo, como se fossem parábolas, né? É aquela coisa que tu sonha que tu é uma outra pessoa, que tu tá vendo um parente teu que não é ele, mas ele é não sei o que, daqui a pouco ele vira um gafanhoto, daqui a pouco o céu se torna cor-de-rosa, e aquilo tudo é uma loucura. Aquilo ali com certeza é um sonho que tu tá tendo, né? Agora, uma projeção astral já é aquele sonho real, que tu tem aquela certeza que tu tá vivendo aquilo ali, que tu tem uma carga emocional, tu tem uma vivência psíquica ali, tu tem certeza que aquilo tu tá vivendo. E quando tu acorda, tu tem a certeza que aquilo realmente aconteceu, né? Pô, eu tive um sonho real, aquele sonho real mesmo, que tu tem certeza que tu viveu aquilo. Então aquilo ali com certeza é uma projeção astral, né? Mas como a gente não é, digamos assim, educado nem preparado para lidar com essas realidades, né? E se tu vai conversar com alguém, todo mundo diz que é um sonho, que é uma viagem na maionese, para tu esquecer aquilo, tu acaba esquecendo, tocando tua vida. E justamente é aí que entra a história, né? E se eu lembrasse das minhas viagens astrais toda noite, né? Para onde eu vou, o que eu faço, o que eu fiz, o que eu não fiz, tá? E aí eu acordo, certo? E, pô, no outro dia tem que trabalhar, tem que pagar boleto, tem que estudar, tem que fazer isso, fazer aquilo, entendeu? Mas, pô, agora eu não consigo mais fazer porque eu fiquei viciado na minha vida fora do corpo, entendeu? Como é uma realidade em outra dimensão, as leis são diferentes lá e aqui, né? Então é comum as pessoas dizerem que sonharam que estavam voando, né? Porque lá do outro lado não tem a gravidade, né? A lei da gravidade funciona diferente. Então o espírito, ele realmente, ele sai dando uma, né? Ele pode volitar, ele pode voar, ele pode se transportar de uma outra maneira que aqui não é possível. Pelas leis da física, a gente está preso aqui no corpo. Para tu voar, tu tem que comprar uma passagem de avião, né? Ou andar de asa delta, paraglider, não sei. Mas ao do outro lado, se tu tiver, né, a técnica, tu pega e sai, né, voando tipo super-homem mesmo, né, e dá essa volta. Inclusive muitos desses filmes, né, dessas histórias que os pessoal conta nos filmes, vem do inconsciente, né, da coletivo ali, das histórias mesmo que as pessoas vivem lá do outro lado e acabam, né, botando isso em histórias de livros e acabam publicando esses livros, e esses livros viram filmes, e muitas dessas coisas que estão no inconsciente das pessoas, das viagens astrais, de viver nos outros, né, planos de existência, nas outras dimensões, acabam sendo
relatados nesses livros. Mas, deixando, né, um pouco dessa história de lado, vamos voltar para a história da projeção astral. Então, eu quero fazer uma projeção astral, eu quero entender esse mecanismo, eu quero ter a prova de que realmente existe vida depois, né, além do corpo físico, tá? E como que eu faço, certo? Então, vou falar para vocês como é que aconteceu para mim. Para mim foi uma coisa meio natural, tá? Eu tinha uns 18 anos de idade, tá? E isso acontecer para mim naturalmente. Foi tipo assim, eu acordava de madrugada com insônia, né? Acordava com insônia, aquela insônia de, não consigo dormir, não consigo dormir. A hora que eu levantava e ia tentar acender a luz, não acendia a luz. O que está acontecendo? Eu começava a ficar com medo, ainda era meio, né, gurizão. E, vou acordar minha mãe, pensava, né? Ia lá acordar minha mão passava pelo corpo da minha mãe, e um choque aquele emocional, eu acordava no corpo, né? O corpo me puxava por causa do medo, e eu acordava de supetão, né? Com aquela história, eu tive um pesadelo. Aí no outro dia eu contava pra minha mãe, mãe, eu tive um pesadelo, que eu pegava, levantava da cama achando que eu tava com insônia, e tentava te acordar, e quando eu ia botar a mão em ti, a minha mão atravessava o teu corpo, e daí eu acordava na cama. E ela dizia, nossa, que impressionante isso aí. Eu digo, tá começando a acontecer direto isso aí. Até que chegou um ponto que eu me dei conta que isso eram projeções astrais, começou a acontecer muito forte, né? Eu comecei a ler livros, conversar com pessoas, né? E eu me dei conta que isso era realmente uma projeção astral, tá? E que, de certa forma, eu tinha que começar a estudar para não, né? Porque isso era uma questão bem delicada para mim, ok? De lá para cá, muitas coisas aconteceram, né? Faz mais de 30 anos que essas projeções começaram, né? E eu posso dizer com certeza para vocês que a projeção astral ela é muito mais permitida do outro lado para cá, né? Do que uma técnica que tu vai utilizar, certo? As técnicas são legais, tá? Tem várias técnicas de fazer a projeção de sonho lúcido, tá? Mas o principal, tá? É uma coisa chamada pedir autorização para o plano astral ou para os seus mentores, para vocês terem uma consciência do que está acontecendo lá do outro lado, tá? Eu tenho épocas da minha vida, por exemplo, que eu não quero ter essas lembranças. Eu quero só deitar, relaxar no outro dia, fazer minhas coisas, porque eu também preciso, né, viver tranquilo dia a dia aqui. Mas tem épocas que às vezes eu acordo, que eu sinto que alguma coisa aconteceu, aí o meu inconsciente, né, parece que eu acordo preocupado, parece que eu acordo meio estranho e tal. Eu digo, não, pode estar acontecendo alguma coisa lá do outro lado. Eu quero me lembrar. Aí o que eu faço? Eu vou lá, faço uma oração, peço para meus mentores e digo assim, não, eu quero lembrar o que aconteceu do outro lado aí, porque está me incomodando. Preciso entender o que eu estou fazendo lá do outro lado, né, para mim poder entender por que eu acordo desse jeito. E aí é batata. No outro dia eu acordo com a lembrança das coisas que aconteceram, né? Porque para algumas pessoas, tá? Esses amparadores, esses mentores, né? Principalmente para quem já está no meio espiritualista, ou já é terapeuta, ou já estuda, trabalha em alguma casa, seja ela de espírita, umbanda, não importa, kardecista, não importa qual é a linha, tá? Lá no plano astral eles não tem muito esse negócio de linha, tá? Que o cara trabalha na linha A, linha B, linha C, o que importa realmente é a verdade no coração de cada um, e se cada um está realmente, né, dentro de um propósito maior, tá? Mas se a pessoa está estudando, está nessa jornada, está interessada, ou faz cursos, reikiano, Theta Healer, seja lá o que for, né? Está movimentando uma energia, os guias, os mentores estão junto da pessoa porque ela está fazendo alguma coisa, né? Então eles querem estar junto da pessoa porque ali tem algum trabalho para fazer, né? Eles não vão ficar junto da pessoa se a pessoa está simplesmente vendo ali, vou ficar vendo Netflix, o amparador diz assim, mas o que eu vou ficar fazendo aqui? Vou fazer meu trabalho em outro lugar, vou procurar outra pessoa, né, para ajudar na obra aí, né? Mas então o que acontece? Tu quer fazer uma projeção astral? Conversa com o teu amparador, certo? Acende uma vela branca, consagra essa vela a Deus, né? Pede que através daquela chama, daquela vela,
a tua mensagem possa chegar até o teu amparador, teu guia espiritual, teu amigo espiritual, teu anjo da guarda, chama do que tu quiser, tá? Eu gosto de chamar de irmão extrafísico, que está mais adiantado e te dá uma ajuda aqui na tua jornada terrestre, certo? Tu vai conversar com esse teu irmão extrafísico, com esse teu amparador, com esse teu mentor espiritual, e tu vai dizer para ele, pô, olha só, eu quero, né, começar a ter uma experiência de lembrar as coisas que eu estou fazendo aí, né, fora do corpo, de lembrar as coisas que eu estou fazendo durante as minhas projeções astrais. Se tu puder, né, me ajudar, permitir essas lembranças, né, para mim também, né, através dessas lembranças poder mudar minha consciência com relação a isso, para mim ter essa certeza realmente de que existe vida depois do corpo físico, além do corpo físico. Então isso seria bom, seria legal para mim, para minha evolução e tal. Então eles vão dar uma olhada, vão ver se tu está preparado psicologicamente, né, para ter essa lembrança, e aí eles vão permitir ou não, né, a tua lembrança, certo? Então a técnica, na verdade, seria essa, certo? E, junto com isso, tu, antes de dormir, fazer uma meditação, ok? Em vez de tu ficar vendo Netflix, ficar vendo internet e tal, pô, meia hora antes do sono, tá? Acende um incenso, ou põe uma música, faz uma meditação guiada, tem um monte de meditações guiadas na internet, ou só põe uma música e relaxa profundamente, te conecta, né, com os amparadores, conversando, pedindo que tu vá para um lugar legal, que depois tu, né, tu lembre disso, né, que seja alguma coisa que realmente faça diferença na tua forma de ver essa existência, né, de enxergar tudo isso, de compreender a tua real natureza e teu real propósito nessa existência, né? Então faça isso, certo? Ah, mas Walter, eu peguei, acendi uma vela com o meu amparador, conversei com o meu amparador e tal, e fiz a meditação e no outro dia eu não lembrei de nada, certo? Faz de novo, faz 2, 3 vezes, insiste, né? Até acontecer. Ah, eu fiz 3, 4 vezes e não aconteceu nada. Então não é o teu momento, entendeu? Se tu começar a lembrar das coisas que aconteceram, que acontece lá do outro lado, isso vai te atrapalhar aqui no teu presente, na tua vida, na matéria. Então não é o momento ainda de tu ter essas lembranças, certo? O que tu precisa fazer? Estudar mais, ler mais, te conscientizar mais, mergulhar mais na parte espiritual, tá? Trabalhar, te desenvolver, que vai chegar o momento que eles vão começar a abrir para ti. Isso é um processo natural, tá? Quando for a hora, tu começa a lembrar das coisas que tu faz, tu começa a trabalhar do outro lado lá com o pessoal, eles começam a te usar, né, para fazer alguns trabalhos lá do outro lado, trabalhos que eles precisam de alguém que está encarnado, porque a nossa energia é mais densa, né, do que por causa da nossa energia do corpo material, né. E a gente pode ir em lugares que eles não podem ir, tá? Porque se a gente for num lugar resgatar algum espírito, quem está preso e tal, e for, digamos assim, capturado, né? É só eles puxar nosso cordãozinho e a gente volta pro corpo. E se eles forem capturados, azar o deles, entendeu? Ferrou para eles. Então a gente pode, né, fazer alguns trabalhos que eles podem ir em lugares que eles não podem, certo? Então é mais ou menos isso aí, a gente faz muito trabalho lá do outro lado, né? Quem está nessa lida, né? Trabalhando, se desenvolvendo, realizando alguma coisa, né? Em contato com as equipes, com nossos mentores aí, né? A gente faz trabalhos em conjunto lá do outro lado. E é legal a gente lembrar de algumas coisas, porque às vezes também a gente acorda, pô, cansado, a gente acorda meio esgotado, a gente acorda meio intranquilo, e pô, o que aconteceu durante a noite? Onde é que eu fui, o que eu fiz, o que está acontecendo, entendeu? Então é legal a gente entender isso aí e se preparar, né, para quem sabe mais adiante a gente tá fazendo tudo isso de forma mais consciente, né? Tudo isso é ganho de consciência, é evolução. Evolução é um salto, né, para frente na nossa qualidade, né, de vida como um todo, porque a consciência tem tudo a ver também com o lugar para onde a gente vai depois que a gente for, né, terminar essa existência, né? A gente ir para um lugar legal, a gente fazer uma coisa legal, né? Tudo isso é importante, né?
Até para a gente não ficar preso só nas coisas aqui da matéria, né? Porque a matéria, ela meio que te ilude, né? Ah, é só isso aqui que importa, é só o materialismo que existe, é só a matéria que importa, é só o dinheiro que importa, é só as coisas que importam, é só adquirir as coisas que importa. E muitas vezes tu trabalha, adquire as coisas e depois tu acaba te frustrando porque tu se sente vazio por dentro, né? E tu se sente vazio justamente porque tu sente, a tua alma sente que, pô, aquilo ali é quase como digamos, uma falsa impressão de que as coisas funcionam desse jeito, né? Que se eu adquirir, se eu conquistar, isso vai me preencher internamente. E muitas vezes não preenche, tá? Então minha dica é essa aí, pessoal, quem quiser fazer esse exercício aí, né? Para lembrar das coisas que está fazendo, ou receber uma mensagem do seu amparador em sonho, que é muito legal, né? Para isso vocês têm que também, né, se preparar para receber essa mensagem, né, pedir para receber essa mensagem e talvez venha em sonho. Tem gente que já está pronto, já está recebendo mensagens, mas não está acreditando nelas, certo? E tem gente que não está pronto aí, que vai pegar e vai fazer 200 exercícios e não vai conseguir receber nada, porque não está pronto ainda, não é o momento e não precisa se preocupar com relação a isso, tá, pessoal? Então essa é a minha dica para vocês. Projeção astral é muito legal, vale a pena a gente, né, se conectar com essa faculdade, né, paranormal, espiritual, mediúnica, chame do como quiser, né, mas na verdade é uma questão natural, é a natureza humana, é assim, tá, espiritual, e quer queira ou quer não, a gente sai do corpo toda noite, né, só não lembra. Então essa é a dica aí, um abraço, pessoal, tá, e até a próxima dica e até o próximo vídeo.